Na Bíblia, o número 21 sublinhado aparece em algumas passagens e pode ser associado a certos temas, embora não tenha um simbolismo amplamente reconhecido como outros números. Aqui estão algumas referências e interpretações. 1. Referências diretas. O número sublinhado 21 sublinhado é mencionado em várias passagens, como em Êxodo 21, que contém leis sobre escravidão, homicídio e propriedade. Este capítulo é importante no contexto das leis que Deus deu a Moisés. 2. Simbolismo de liberdade. Em algumas interpretações, o número sublinhado 21 sublinhado pode simbolizar a libertação e a justiça, já que as leis em Êxodo 21 tratam de justiça social e direitos dos indivíduos. 3. Completude e consumo. O número sublinhado 21 pode ser visto como a soma de 3, que simboliza a Trindade, e 7, que simboliza a perfeição. Essa combinação poderia sugerir uma ideia de completude ou realização em um contexto espiritual. 4. Idade e maturidade. Embora não seja uma interpretação especificamente bíblica, na cultura ocidental, 21 é frequentemente visto como uma idade de maturidade, o que pode ser refletido em temas de crescimento e responsabilidade em narrativas bíblicas. Essas interpretações podem variar, e o significado de um número pode ser influenciado pelo contexto em que aparece. Se houver uma passagem específica ou aspecto que você gostaria de explorar mais, sinta-se à vontade para perguntar. Na Bíblia, o número 28 sublinhado é frequentemente associado a significados de bênção e libertação. Ele aparece em várias passagens, e uma das associações mais notáveis é com o ciclo de 7, já que 28 é 4 vezes 7. O número sublinhado 7 sublinhado é considerado um número de completude e perfeição na tradição bíblica. Além disso, em termos de eventos, 28 é o número de dias em um ciclo lunar, que era significativo para o calendário hebraico. O número também é mencionado em contextos como a contagem de anos ou eventos que marcam a libertação e a restauração. Em resumo, o número sublinhado 28 sublinhado pode simbolizar bênção, libertação e completude, refletindo a importância do número sublinhado 7 na numerologia bíblica. Na Bíblia, o número 29 sublinhado não possui um significado específico tão amplamente reconhecido como alguns outros números. No entanto, ele pode ser visto como uma combinação de significados associados aos números 2 e 9. O número sublinhado 2 frequentemente representa testemunho, união ou divisão, simbolizando a dualidade e a necessidade de duas partes para formar um todo. O número 9 sublinhado é frequentemente associado ao fruto do Espírito e à plenitude do Espírito Santo, além de representar o final de um ciclo, já que é o último dígito antes de 10. Assim, o número sublinhado 29 sublinhado pode ser interpretado como um símbolo de união e testemunho que culmina em uma plenitude espiritual ou um novo começo. Além disso, em algumas tradições, ele é visto como um número que indica a importância de relacionamentos e a busca por harmonia na vida espiritual e comunitária. Embora não haja referências diretas que atribuam um significado específico ao número sublinhado 29 na Bíblia, essa interpretação pode ser uma maneira de entender seu simbolismo. Na Bíblia, o número 31 sublinhado não possui um significado específico amplamente reconhecido, mas pode ser analisado com base em suas características numéricas. O número sublinhado 31 sublinhado é uma combinação dos números 3 e 1. O número sublinhado 3 é frequentemente associado à Trindade, Pai,
Filho e Espírito Santo, e à plenitude, simbolizando também a ressurreição e a vida nova. O número 1 sublinhado representa a unidade e o início de algo novo. Assim, o número sublinhado 31 sublinhado pode ser interpretado como um símbolo de nova vida ou um novo começo que é pleno e completo. Além disso, o capítulo 31 do livro de Provérbios é conhecido por descrever a mulher virtuosa, um ideal de sabedoria, força e caráter, o que também pode adicionar uma camada de significado ao número. Em resumo, embora o número sublinhado 31 não tenha um significado específico, ele pode ser visto como um símbolo de unidade e plenitude, além de estar associado a qualidades positivas e virtude. Na Bíblia, o número 90 sublinhado não é frequentemente destacado, mas pode ser interpretado com base em sua estrutura numérica e nas passagens que o mencionam. Um dos significados associados ao número sublinhado 90 sublinhado é a ideia de plenitude ou um ciclo completo. Ele é considerado como uma ampliação do número sublinhado 9 sublinhado, que simboliza o fruto do Espírito e a conclusão de um ciclo. O número sublinhado 90 sublinhado pode ser visto como um chamado para um novo começo ou transformação, dado que está próximo do número sublinhado 100 sublinhado, que representa a totalidade. Uma referência notável ao número sublinhado 90 sublinhado na Bíblia é a idade de Ana, a profetisa, que era uma mulher idosa e, segundo Lucas 2:36-38, vivia no templo e servia a Deus com jejuns e orações. Sua vida é um exemplo de devoção e fé. Portanto, o número sublinhado 90 pode ser interpretado como um símbolo de plenitude, transformação e fé persistente. Na Bíblia, os números frequentemente têm significados simbólicos e podem representar várias ideias ou conceitos. O número 45 sublinhado não é amplamente discutido nas Escrituras, mas pode ser interpretado a partir da combinação de seus dígitos. O número sublinhado 4 sublinhado é frequentemente associado à criação e ao mundo físico, pois representa os 4 pontos cardeais e os 4 elementos. O número sublinhado 5 sublinhado, por sua vez, é muitas vezes relacionado à graça e à bondade divina. Assim, o número sublinhado 45 sublinhado pode ser visto como uma combinação de criação, 4, e graça, 5, sugerindo uma ideia de graça divina que se manifesta na criação. Além disso, algumas tradições também podem associar o número sublinhado 45 a eventos ou personagens bíblicos específicos, mas essas interpretações podem variar. Se você estiver interessado em um contexto específico ou em uma passagem, sinta-se à vontade para perguntar. Na Bíblia, os números frequentemente têm significados simbólicos e podem representar várias ideias ou conceitos. O número 45 sublinhado não é amplamente discutido nas Escrituras, mas pode ser interpretado a partir da combinação de seus dígitos. O número sublinhado 4 sublinhado é frequentemente associado à criação e ao mundo físico, pois representa os 4 pontos cardeais e os 4 elementos. O número sublinhado 5 sublinhado, por sua vez, é muitas vezes relacionado à graça e à bondade divina. Assim, o número sublinhado 45 sublinhado pode ser visto como uma combinação de criação, 4, e graça, 5, sugerindo uma ideia de graça divina que se manifesta na criação. Além disso, algumas tradições também podem associar o número sublinhado 45 a eventos ou personagens bíblicos específicos, mas essas interpretações podem variar.
Se você estiver interessado em um contexto específico ou em uma passagem, o número 27 sublinhado na Bíblia não possui um simbolismo amplamente reconhecido como alguns outros números, mas ele aparece em algumas passagens e pode ser associado a diferentes significados, dependendo do contexto. Um dos aspectos notáveis é que o Novo Testamento possui 27 livros. Essa coleção de escritos é central para a fé cristã e contém os ensinamentos de Jesus, as cartas dos apóstolos e o Apocalipse. A totalidade dos livros pode simbolizar a plenitude da revelação divina no cristianismo. Além disso, algumas tradições interpretam os números em um sentido mais espiritual. O número sublinhado 27 pode ser visto como uma combinação de 2 e 7, onde 2 pode representar a união ou testemunho e 7 frequentemente simboliza a perfeição ou completude. Se houver um contexto específico ou uma passagem que você gostaria de explorar mais a fundo, fique à vontade para perguntar. O número 14 sublinhado na Bíblia apresenta algumas interpretações e significados que podem ser notados em diferentes contextos. Aqui estão alguns pontos relevantes. 1. Genealogias. Um dos exemplos mais notáveis do número sublinhado 14 sublinhado aparece na genealogia de Jesus em Mateus 1:17, que menciona que há 14 gerações desde Abraão até Davi, 14 gerações de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 gerações do exílio até Jesus. Essa estrutura numérica enfatiza a importância de Jesus como o cumprimento das promessas feitas a Israel. 2. Simbolismo de dupla completude. O número sublinhado 14 sublinhado pode ser visto como uma duplicação do número sublinhado 7 sublinhado, que é frequentemente associado à perfeição e completude na Bíblia. Assim, 14 pode simbolizar uma forma de completude duplicada ou uma nova fase de perfeição. 3. Páscoa. Em Êxodo 12:6, os israelitas foram instruídos a sacrificar o Cordeiro da Páscoa no 14º dia do mês. Isso estabelece uma conexão importante com a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. 4. Reino de Judá. O número sublinhado 14 sublinhado também pode ser associado ao número de reis que governaram o reino de Judá antes do exílio babilônico, destacando a continuidade da linhagem davídica. Esses aspectos mostram que o número sublinhado 14 sublinhado possui significados importantes dentro da narrativa bíblica, especialmente em relação à genealogia de Jesus e eventos significativos na história do povo de Israel. Se você tiver interesse em um aspecto específico ou em uma passagem relacionada ao número sublinhado 14, sinta-se à vontade para perguntar.